Olá, seja bem-vindo para mais uma aula de bordado. E na aula de hoje nós daremos a continuidade a esse trabalho aqui que iniciamos na aula passada com o risco, tá bom? Então, se você não assistiu e quiser assistir, para depois fazer o bordado aqui comigo, tá bom? Eu recomendo. Também gostaria de falar um pouquinho sobre a simbologia dessa imagem, que algumas pessoas, né, depois que viram o risco, conversaram comigo. Teve alguém, mais do que uma pessoa, que falou que lembrava uma coroa, depois outras falaram sobre guirlanda. Então, eu resolvi trazer um pouco mais de informações sobre essa imagem, né? Quando eu desenhei, como eu disse na aula passada, eu estava me distraindo, né, assim, como um estado meditativo mesmo, eu fui deixando a imagem me levar. Mas eu sei também, até por admiração, que é uma imagem de guirlanda, né? E a guirlanda, ela é esse trançado de folhagens, né, de ramos, de flores, e é também utilizada em várias culturas. Então, muitas pessoas associam ao cristianismo por causa do Natal, né? Mas nem sempre a guirlanda foi utilizada no cristianismo. Também outras culturas, como eu já disse, né, utilizaram e utilizam para diversas finalidades. Também queria acrescentar, né, que só o símbolo aqui, né, essa forma circular, ela já traz algo muito bom, né, em termos de simbologia, porque o círculo, ele é uma forma, né, que não tem começo e nem fim. Então, é uma forma perfeita que simboliza o infinito. E eu queria dizer também, né, que eu fiz essa pesquisa que qualquer um pode fazer pelo Google mesmo. E são informações bem legais que eu gostei bastante. Os celtas, eles utilizavam essas guirlandas feitas com azevinho, que é um tipo de folhagem, né, que não perde, ela não perde o verde, né, ela se mantém durante o inverno. E eles faziam justamente para ter essa consciência que durante o inverno que a vida não se esgotaria. Atrai também, né, boas energias. Ela sempre foi utilizada também com um sentido de celebração, né, associado a festas. E os hindus, eles utilizam essas guirlandas também, assim como as mandalas, para facilitar a meditação, né, para indução da meditação. E na Idade Média, esse objeto ele era tido o ano inteiro nas portas. Ele era utilizado como objeto de proteção. E também no século XIX que as guirlandas começaram a ter esse aspecto mais voltado ao cristianismo, né? Mais com um significado de coroa do advento. Também queria dizer que os índios navarros, eles utilizavam ervas terapêuticas e mágicas também na confecção dessas guirlandas, tá bom? Então, foram algumas informações que eu peguei aí para trazer para você que está me assistindo, porque é interessante a gente, quando gosta de algum objeto ou algo chama a nossa atenção, saber também um pouco mais sobre isso. Então, o que eu queria falar também é comentar um pouco sobre as cores, né? Que a gente sempre tem aquela lembrança também do vermelho, por conta do cristianismo, mas nessa em especial eu quis utilizar a cor rosa,
que ela também tem um pouco de simbolismo, né? De aspectos a serem pensados aí, tá bom? Então, o rosa, ele representa a ternura, ele representa a delicadeza, né? A suavidade, e ele também traz, né, essa esperança, alegria pra gente. Eu achei bem legal utilizar o rosa, inclusive no bordado que eu vou mostrar, porque para que essa energia ela perdure, né? E ela com certeza vai, onde ela estiver, ela vai emanar essas coisas boas que eu disse aí, tá bom? Então, vou mostrar um pouco do bordado, não todos os detalhes, porque tem partes do bordado que eu vou mostrar aqui, que ele foi feito em uma outra aula e isso vai ser sinalizado no vídeo a seguir, tá bom? Então, se você quiser fazer apenas um galinho e bordar junto comigo, se não, também você pode montar aí a sua guirlanda. Agora você já sabe um pouco mais sobre o que ela significa, né? E você pode modificar as cores e fazer como você achar melhor, tá bom? Então, agora eu vou começar a mostrar aqui a parte, né, de como eu fiz o bordado. E antes de começar a bordar, eu queria só mostrar um detalhe, né? Eu vou começar aqui por essa parte rosa. E nessa parte rosa, ela, o mesmo jeito que eu faço o rosa, eu faço o verde, tá bom? Eu vou só mostrar aqui, já pronto, para poder ter uma ideia, né? Que eu fiz pontos retos dentro da parte que eu tenho risco, né? Então, eu não passo a minha linha clara, no caso aqui eu tenho tom claro de verde e tom claro de rosa. Esse tom claro eu vou fazer os pontinhos retos, mas eu faço sem cobrir o contorno que tá feito a caneta. Então, eu vou mostrar aqui. Isso eu vou fazer também em direções diferentes. Tô usando uma meada inteira, tanto no verde quanto no rosa. Nessa parte do bordado eu tô fazendo com a meada inteira, porque não deixa de ser um ponto cheio, né? Então, vou fazer isso aqui, ó, os pontinhos um do ladinho do outro. Eu vejo quantos eu preciso para preencher esse espaço interno. Alguns dá 3, alguns dá 5, alguns eu consigo preencher com um pouco mais, preciso, né?
tá? Aí eu mudo de posição, faço aqui um pouco mais puxando para lateral. Então, agora, olha, feito aqui o preenchimento todo, né, com os pontinhos retos, a parte que vai ser verde eu vou deixar aqui intacta, tá bom? Agora eu já tô aqui com a minha linha rosa bem escura, tá bom? Que eu vou fazer o contorno. São pontos que eu posso fazer tanto o ponto reto como o ponto partido, que eu gosto também de fazer o ponto partido. Ó, aí eu vou mostrar o seguinte, quando a gente tem curva, a gente vai contornar a curva. Se eu puder fazer um ponto um pouco mais largo, eu faço. Se eu ver que precisa de mais pontos, porque a curva é maior, então eu faço, tá bom? Mas vou seguir aqui o meu risco e vou fazendo. Então, nessa parte verde aqui eu não vou chegar. Ó, o ponto partido, geralmente eu faço com dois fios, só dois fios, mas aqui eu tô usando a meada inteira, eu vou enfiar aqui no meio, tá? Mas o sentido do ponto é o mesmo, olha. Que assim não aparece onde que o ponto foi dividido. Não fica tão marcado, né? Igual o ponto atrás, o ponto, outros aí que a gente usa também. Tá, ó, onde é reto, que eu vejo que vai ficar, que um ponto só inteiro dá certo, eu faço. Então, dá para observar que alguns pontos são mais largos, outros são menores.
Agora que eu fiz o meu contorno todo, eu venho aqui no centro, né? E venho fazendo os mesmos pontos partidos aí, olha. Tá? Aqui no meio, acho que uns 4 pontinhos já é suficiente para dividir as pétalas. Se ficar algum espaço vazio, você pode preencher com a mesma linha, tá? Não precisa voltar lá no rosa claro, não. Tá bom? E agora eu puxo também, até para acompanhar o meu desenho, né? Aquele que eu fiz lá, o risco a lápis de cor. Eu puxei aqui, olha, da metade da pétala, um pouquinho para baixo, uns 2 risquinhos aqui, 2 pontinhos retos, tá? Olha, se a pétala é muito estreita, aí vai caber somente um ponto, mas uma pétala mais larga cabe 2 pontinhos. Tá? Olha, daqui dessa, voltando aqui para essa parte aqui mais inferior. Tá? Agora que já deu para entender como que é o contorno, a folhagem verde aqui eu nem preciso fazer, porque é da mesma forma, tá? Esses pontinhos partidos aqui que eu utilizei para fazer, vou fazer ainda mais uma parte aqui de folhagem, mas é exatamente a mesma coisa. O único detalhe diferente é que nesse da folhagem verde eu não faço esse escurecimento aqui com as linhas no tom de rosa escuro. Esse aqui eu não vou fazer, não vou puxar esses pontinhos retos aqui que eu puxei, tá bom? Uma coisa importante que eu esqueci é que na parte do contorno verde, só no contorno, né, esse mais escuro, eu utilizei metade da meada só. Então foram 3 fios de meada e no restante aqui do rosa eu usei a meada inteira mesmo, tá bom? Aqui também, olha, nessas partes mais fininhas aqui, eu fiz, você pode também fazer com um ponto partido dos galinhos aqui, né, os caules. Ou ponto partido, como eu já dei a demonstração, ou ponto haste também, que eu tô sempre repetindo aqui no canal, tá bom? E aqui, olha, eu vou fazer ponto margarida, só que dessa vez eu vou fazer como eu fiz na aula, que eu vou deixar o número aí, na aula da margarida, das margaridas que eu mostrei, que dá para fazer também quando é um ponto grandão, né? Que a gente quer que fique aberto, uma espécie de ponto margarida, só que largo, né? Então, olha só, coloquei aqui, vou dar uma rápida demonstração. Coloquei aqui a minha linha, agora eu vou aqui, onde é
onde a pétala faria a curva, né? Então, eu venho aqui com a agulha, direciono lá em cima. Eu vou fazer igual o ponto margarida, passo a linha atrás da agulha. Passo a linha como arremate lá pra trás. Aí, eu vou fazer aqui também. No meio, fazer isso. Toda essa curva aqui, olha. Esse aqui pode até pegar um pouquinho em cima do bordado que tá pronto. Volto aqui embaixo. É como o pontinho margarida, mas ele é aberto, né? Ele é aberto embaixo para poder fazer realmente esses contornos mais largos. E aí, eu venho preenchendo com ponto reto, conforme aqui eu tenho o meu espaço. Então, nesse aqui de baixo, eu ainda vou preencher como o ponto partido. E o restante, eu venho fazendo pontos retos. Tá? Pra preencher toda essa parte que tá vazia aí dentro. Tá bom? Aí, eu preenchi, então, essa parte da flor, a minha flor já tá pronta. Vou fazer todos os contornos verdes que estão faltando. E aí, eu vou explicar aqui, é a mesma coisa que eu fiz, que eu já mostrei na aula da Margarida também. Algumas eu não vou dar demonstração de novo, porque realmente vai ficar bem repetitivo, né? Pra quem já assistiu a aula passada, vai ficar cansativo. Aqui está nosso bordado finalizado. Depois me conta aí, né, conforme você vai fazendo, se foi fácil. Eu achei que utilizando os pontos retos nessa parte do bordado, foi bem fácil. Apesar de eu ter feito uma parte aqui que eu não mostrei, porque demora um pouco, né? Normal, diante de uma peça desse tamanho, né? Mas a parte de ser difícil ou não, eu queria que você me falasse depois nos comentários, tá bom? Conforme você vai fazendo aí, vai me falando como que tá ficando, se você tá gostando de fazer, se as cores também, né? Se você escolheu uma outra cor. Queria que a gente tivesse essa interação aqui também, tá bom? Então, como eu falei, né? Eu não coloquei a demonstração aqui de algumas partes, como essas flores aqui que estão no vídeo da Margarida, para não ficar repetitivo e o vídeo também não ficar longo. Mas se você não assistiu, tá disponível aí, tá bom? E a numeração já foi passada, né? Também vou deixar o meu e-mail, no caso de você, se você puder enviar a fotografia do seu trabalho depois,
tá? Quando você fizer a peça, vou ficar super feliz em receber. Eu sempre fico esperando, né, esse retorno. Muitas meninas aí, né, principalmente do núcleo de convivência, tá sempre me mostrando o que tem feito. E eu fico muito feliz mesmo em ver também que a partir, né, dessas aulas, quantas coisas novas surgem e a criatividade vai tomando forma, não é mesmo? Então, muito obrigada pela companhia e nos encontramos na próxima oficina. Um abraço.